Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma videoaula prática no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula prática é sobre os músculos do dorso, ok? Então nesta videoaula prática eu vou trabalhar com vocês a maior parte aí dos músculos do dorso, ok? Exceto aí os músculos paravertebrais, que nessa dissecção desse nosso cadáver aqui não dá para nós visualizarmos, ok? Mas nós vamos trabalhar aí os músculos da primeira camada, da segunda camada, né? E da terceira camada, e aí a gente vai entendendo aí quais são, né, os músculos mais superficiais da região do dorso, ok? Espero que vocês gostem e vamos aí para mais esta videoaula prática, músculos do dorso. Muito bem, pessoal. Então aqui nós estamos tendo uma vista, né? Então aqui, ó, bem no centro aqui, nós temos a coluna vertebral, ok? Aqui a região da cabeça, né? A região occipital da cabeça, tá certo? E o que a gente consegue observar, então, o primeiro músculo? Ó. O primeiro músculo que a gente consegue observar é esse aqui, ó, tá? Que eu tenho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Ó, então vejam só. Eu vou levantar ele um pouquinho aqui para vocês visualizarem, ó. Então esse primeiro músculo aqui, ó, é o músculo trapézio, ok? Então músculo trapézio, tá? Ele vem aqui, ó, tá? Esse músculo aqui, tá certo? Ó. Então ele vem aqui, ó, até anteriormente aqui, aí depois ele sobe aqui, ó, tá? E vem aqui na região do occipital, tá certo? Então esse aqui é o músculo trapézio da primeira camada, tá certo? Então vamos começar a analisar o que? A sua origem e a sua inserção, tá? Então quando nós falamos em relação ao músculo trapézio, nós temos que a origem dele ocorre aqui a nível do osso occipital, né, ó, osso occipital, tá certo? Processo espinhoso de todas as vértebras cervicais até a T12, ó, tá? Então até aqui na T12, pegando todos os processos espinhosos, né, de C1 até T12, ok? Lembrando que da C1 até a C7, ele vai pegar, principalmente, ele vai estar inserido ali, principalmente naquela fáscia nucal, ok? Uma fáscia bem extensa aí, tá? É o ligamento nucal, né? Melhor dizendo. Então ele vai se prender, consequentemente, nos processos espinhosos, mas através desse ligamento nucal. Da C7, então, né, automaticamente para baixo, aí já é diretamente nos processos espinhosos até a T12. Tudo bem? Então nós vemos aí que a origem é no osso occipital e nos processos espinhosos de C1 até a T12, pegando então aqui a parte do ligamento da nuca, né? Ligamento nucal. Beleza? E a inserção? A inserção vai ser aonde? Vai ser tanto na clavícula quanto na escápula. Na escápula vai ser em que sentido? Ó, se nós observarmos aqui, ó, nós temos a espinha da escápula. Deixa eu rebater o músculo aqui, certo? A gente consegue visualizar então aqui a escápula, ó, a borda medial da escápula, o ângulo inferior, o ângulo superior, tá? E aqui nós temos quem? Nós temos a espinha da escápula. Então, as inserções desse músculo vão ocorrer aonde? Em toda a espinha da escápula, né? Anteriormente aqui, né? Mais lateralmente, nós temos o acrômio, né? Ó, o acrômio, que é aquela dilatação de toda a espinha da escápula, então aqui no acrômio. E também o que vai acontecer? Aqui anteriormente, ó, aqui nós temos a clavícula, tá certo? Então na clavícula ele vai se inserir aonde? No terço acromial, né? Ou seja, naquele terço lateral da clavícula, né? Anteriormente aqui, tá certo? Então recapitulando, origens: osso occipital, ligamento nucal, pegando dos processos espinhosos de C1 até T12, tá? Inserção: espinha da escápula, acrômio, tá? Acrômio, e anteriormente aqui, ó, tá? Anteriormente aqui nós temos esse osso, clavícula, então no terço
lateral, ou também chamado de terço acromial da clavícula. Pois muito bem, então aí nós vimos as origens e as inserções. E agora vamos ter que analisar o quê? Que esse músculo trapézio, ele apresenta 3 direções de feixes, de fibras musculares, né? Então automaticamente nós vamos ter o feixe aqui, ó, superior, tá certo? Ó, feixe superior, aqui, o feixe médio, tá vendo aqui a direção das fibras aqui, ó, bem transversas, né, o feixe médio, e aqui depois o feixe inferior, tá certo? O que vai acontecer? O feixe superior, tá, ó, feixe superior, que está conectado então lá no terço acromial da clavícula, né? E pegando aqui também a parte do acrômio e originando-se lá no occipital, ok? O que vai acontecer? Esse feixe superior ele vai fazer uma elevação com rotação anterior do ombro, ok? Então ele vai elevar o ombro fazendo uma rotação anterior do ombro. O feixe médio, tá? O que ele vai fazer? Como ele está preso em sua maior parte, né? Tanto ali no acrômio, mas pegando uma maior parte aqui da espinha da escápula, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar a escápula, ó, mais para o meio, tá? Mais em direção, quer ver, ó? Só para vocês observarem. Então aqui nós temos a coluna vertebral. Olha a escápula, o que ela vai fazer? Ela vai se aproximar da coluna vertebral. E esse processo aqui nós chamamos de adução da escápula. Tudo bem? Adução da escápula, quando as escápulas se aproximam então da coluna vertebral. Tá certo? O feixe mais inferior vai fazer o quê? Ele vai fazer um abaixamento com uma rotação posterior, né, ó, com uma rotação posterior da escápula, tá certo? Então, nós observamos aí os seus movimentos. Feixe superior, elevação com rotação anterior da escápula e automaticamente do ombro. O feixe médio vai fazer uma adução, né, ou seja, aproximar aqui a borda medial da escápula com a coluna vertebral, tá? E o feixe mais inferior vai fazer um abaixamento, ele vai abaixar a escápula com uma rotação posterior, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai abaixar isso aqui e vai fazer uma rotação posterior da escápula, ok? Então esse aqui é o nosso primeiro músculo, músculo trapézio. Isso na primeira camada, né? Ainda na primeira camada nós vamos ter esse músculo aqui bem largo aqui, ó, tá? Do dorso ou das costas, né? Mas é na verdade região dorsal, dorso, ok? Então esse músculo aqui também agora pertence ainda também à primeira camada, tá certo? Então pessoal, ó, esse músculo aqui, né? Eu baixei um pouquinho a câmera aqui para vocês poderem visualizar. Esse músculo todo aqui, ó, tá? Ele é chamado latíssimo do dorso, antigamente conhecido como grande dorsal, ok? Então esse músculo latíssimo do dorso, ele também é um músculo que pertence aí à primeira camada, né, dos músculos dorsais. Então nós temos aqui o músculo trapézio, que nós já trabalhamos, e agora aqui o músculo latíssimo do dorso, tá certo? Vamos começar então a analisar as suas origens. Esse músculo aqui ele vai ter origem aonde? Nos processos espinhosos, tá? É que esse músculo está um pouco mais retraído, né? Porque em relação ao formal aqui, o músculo ele acaba diminuindo um pouco o seu tamanho, tá? Mas esse músculo aqui, latíssimo do dorso, ele vai ter origem aonde? No processo espinhoso de T6 a T12, tá? Então olha aqui, ó, T12 é onde acaba a origem aqui do trapézio. Então você pegando da T6 até a T12, né, processo espinhoso, é a origem do latíssimo do dorso. Só que ele vai continuar descendo, né? Ele vai continuar descendo, depois pegando ali os processos espinhosos, de L1 até L5, tá certo? Ele vai continuar posteriormente, inferiormente aqui, né? Mais para baixo, pegando toda a parte, né, da crista sacral mediana do sacro, né? Então ela vai continuar descendo aqui inferiormente.
Além disso, ele vai se prender também aqui na crista ilíaca, tá certo? Ó, crista ilíaca, ok? Vai ter a sua origem também da 9ª até a 10ª costela, tá? Ó, então ele vai pegando aqui, né? Da 9ª até a 12ª costela, melhor dizendo, desculpem, tá? Então, da 9ª até a 12ª costela. E, além disso, ele também tem a sua origem aqui, se prendendo aqui, ó, no ângulo inferior da escápula, tá certo? Então, vamos recapitular a origem. Processo espinhoso de T6 até L5, tá? Então, ele pega de T6 até 12, mas ele continua L1 até L5. Aí, ele vai continuar para baixo, tá? Pegando ali a crista sacral mediana do sacro. Ele vai pegar também aqui, vai ter sua origem aqui na crista ilíaca. Ele vai ter a sua origem também um pedacinho aqui no ângulo inferior da escápula. E da 9ª até a 12ª costela. Tá certo? Essas são as suas origens, então. Vejam que todas as suas origens estão aqui na região do dorso. E aí todo esse músculo vai se reunir em um único tendão, ó, que vai se prender aqui no húmero, ok? Aonde? Na crista do tubérculo menor do húmero, ou seja, na parte anterior, né, na face anterior do húmero, que é aquela crista do tubérculo menor, ok? Então aqui nós temos aqui, ó, o braço, né? Então a região do braço aqui, húmero, ok? Então ele vai se prender aqui, ele vai ter a sua inserção, aqui não dá pra gente visualizar, mas ele vai se inserir anteriormente no húmero, na crista do tubérculo menor, ok? Muito bem, o que nós vamos entender agora das suas ações, dos seus movimentos? Esse músculo, ele tanto pode fazer movimentos em relação ao ombro, ao braço, né, ao húmero aqui, como também, né, e claro, automaticamente ele conectado na escápula, no ombro, ou como ele também pode fazer um movimento em relação somente à escápula, tá certo? Então esse músculo vai fazer o quê? Em relação à articulação do ombro, ele vai fazer uma adução. O que seria um movimento de adução? Quando nós temos ali, né, o nosso membro superior aberto lateralmente, né, nós temos um processo de abdução do ombro. Quando nós fechamos ele novamente, conectado ao nosso tronco, na posição, né, voltando à posição anatômica, nós temos aí uma adução do ombro. Além disso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma extensão, ou seja, ele vai puxar, ó, ele vai puxar aqui, ó, o meu ombro para trás, tá? Quando você quer, por exemplo, coçar as suas costas, né, com a sua própria mão. E além disso, ele vai fazer uma rotação medial, tá? Por quê? Como ele está preso, né, como ele está inserido na crista menor na crista do tubérculo menor do húmero, que é anterior, né, ele vai fazer com que o húmero e automaticamente o membro superior inteiro, na posição anatômica o polegar estão nas laterais, ele vai girar todo o meu membro superior para dentro, vai fazer com que os meus polegares que estão laterais fiquem agora mediais. Então ele vai fazer uma rotação medial do ombro, ok? Em relação à escápula, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma adução, ou seja, ele vai puxar aqui a escápula em direção à coluna vertebral, então ele vai diminuir esse espaço aqui, né? E além disso, ele vai fazer um abaixamento da escápula, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai puxar a escápula para baixo, ó, para baixo e para o meio, né, em direção ali à coluna vertebral, ok? Então esses são os movimentos aí do músculo latíssimo do dorso, ok? Então aqui, pessoal, ó, né, rebatendo então, né, o músculo trapézio, ó, que é da primeira camada, a gente rebate o músculo trapézio, a gente vai enxergar melhor aqui a borda medial da escápula, e na segunda camada nós vamos ter dois músculos aqui, ó, né, presos tanto a nível de escápula quanto a nível de coluna vertebral, ok? Então aqui nós vamos ter aqui, ó,
dois músculos chamados de romboide. Esse que eu estou segurando aqui com o dedo, ó, tá? Que é o romboide menor, e todo esse maiorzão aqui, que é o romboide maior, tá? Esse buraco que tem aqui é simplesmente porque teve uma separação aqui das fibras musculares, tá? Mas é um músculo só aqui, ó, ok? Então, romboide, ó, todo o romboide maior e aqui somente o romboide menor, tá certo? Esses dois músculos, pessoal, tanto o romboide menor quanto o romboide maior, vão fazer os mesmos movimentos e vão ter ali as mesmas inserções. O que vai diferenciar é somente o quê? As suas origens, ok? Então, são as suas origens que vão mudar um pouco aí, tá certo? Então, vamos começar analisando primeiramente, né? Eu vou tentar puxar um pouco a escápula aqui para a gente ver se consegue visualizar melhor, tá? Ó. Então, aqui esse primeiro músculo aqui, tá? Ó, primeiro músculo aqui, romboide menor. Qual que vai ser a sua origem? Processo espinhoso da C6 e da C7, das duas últimas cervicais. Processo espinhoso de C6 a C7. Inserção, borda medial da escápula, ok? Romboide maior, ó, romboide maior, né? Origem, processo espinhoso de T1 a T4, né? Então, as 4 primeiras ali, vértebras torácicas, ok? Inserção, borda medial da escápula. Tá? Então, vejam que a inserção dos dois, tanto do romboide menor quanto do romboide maior, são as mesmas, né? Na borda medial da escápula. O que vai diferenciar o quê? A sua origem aqui, né? Então, romboide menor pega processo espinhoso de C6 e C7 e o romboide maior, processo espinhoso de T1 até a T4. A ação deles também vai ser a mesma coisa, tá? O que acontece? Se a gente observar, esses dois músculos aqui, eles têm, as fibras deles têm uma direção oblíqua, né? Tanto aqui da origem, que é a coluna vertebral, em direção à escápula. Então, é uma direção, ó, oblíqua, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Quando esses dois músculos se contraírem, eles vão fazer uma adução, ou seja, eles vão aproximar aqui, ó, a borda medial da escápula com a coluna vertebral. Então, isso é chamado de adução da escápula. Automaticamente, eles vão fazer uma elevação também da escápula. Então, na verdade, eles vão fazer o quê? Eles vão puxar a escápula para o meio e também um pouco para cima. Certo? Ó, para o meio e para cima, ok? Então, isso aqui é chamado de elevação da escápula com também uma adução da escápula. Então, esses dois músculos aqui, romboide maior e o romboide menor, tá certo? Então, esses dois músculos aí, trabalhamos as suas origens e as suas inserções. E aí, ainda mais aqui, né, nessa segunda camada, nós temos esse músculo aqui, pessoal, ó. Ele sai daqui, ó, do ângulo superior da escápula e vai, né, ter a sua origem ali, na verdade, no processo transverso da C1 e da C4. Aqui, ó, tá? Aqui dentro, aqui, ó. Certo? Então, ele vai ter aonde? Ele vai ter a origem no processo transverso de C1 a C4 e a inserção dele vai ser aonde? Aqui no ângulo superior da escápula, tá certo? Eu vou tentar movimentar um pouco aqui o ângulo da câmera para vocês poderem visualizar melhor, tá certo? Olha aqui, ó, então eu alterei um pouquinho o ângulo da câmera aqui, tá? Para vocês visualizarem. Então aqui nós temos o ângulo superior da escápula e aqui a região do pescoço, né? Onde ele vai se inserir aqui, ó, tá? Então processo espinhoso transverso de C1 a C4 e aqui ângulo superior da escápula. Tá ok? Ó? Então, vamos tentar movimentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, ó. Tá certo? Ele sobe, ó. Tá? Ó. Ele vai subir, ok? O que vai acontecer? Esse músculo aqui, então, né, o levantador da escápula, já está dizendo o que ele vai fazer. É um músculo que vai elevar a escápula, tá certo? Então, ele vai fazer uma elevação medial da escápula, tá certo?
elevação medial da escápula. Simples, tá? Não tem muito erro aí em relação a esse músculo aí, tá certo? Levantador da escápula. Origem, processo transverso de C1 a C4, inserção, ângulo da escápula. Ok? Bom, pessoal, agora aqui então chegamos na terceira camada dos músculos do dorso, né? Então, nessa terceira camada dos músculos do dorso, vejam só, ó, eu rebati aqui, né, do lado direito aqui, ó, para visualizar melhor, o músculo trapézio, tá ok? Ó, músculo trapézio. Aqui nós temos, ó, os músculos romboides, ó, tanto o romboide menor quanto o romboide maior aqui, tá? Aqui, ó, levantador da escápula. Ó, levantador da escápula. O que vai acontecer? Logo embaixo aqui, ó, nós vamos ter esse músculo aqui, ó. Tá? Ó, esse músculo aqui, ó. Certo? Ó, esse músculo, tá? E esse outro músculo aqui, ó. Esse outro músculo aqui, ó. Tá certo? Ó, olha aquele aqui, ó. Ó, esse músculozinho aqui. Esses dois músculos aqui são chamados, pessoal, de serrátil posterior. Aí, automaticamente, esse aqui, superiormente, é chamado serrátil posterior superior. E esse aqui é chamado serrátil posterior inferior, ok? Esses dois músculos aí estão relacionados com o processo da inspiração e da expiração forçada, levando em consideração que esse superior realiza a inspiração forçada e esse inferior realiza a expiração forçada. Tudo bem? Bom, então vamos começar a analisar primeiro o superior, depois o inferior, em questão de origem, inserção e ação dos dois, tá? Então, serrátil posterior superior. Aonde que vai ser a origem desse músculo aqui? Ele vai ter uma origem no processo espinhoso da C6 até a T2. Ok? Tá certo? Então, origem do processo espinhoso da C6 até a T2, tá certo? Então, vai até a segunda vértebra torácica ali, ok? Inserção, aonde que ele vai se inserir? Da segunda até a quinta costela, tá ok? Da segunda até a quinta costela, tá certo? Qual que vai ser a ação desse músculo? Então, se a gente observar e analisar, a origem dele é no ponto fixo, que é a coluna vertebral, e a inserção dele é aonde? Nas costelas, aonde é um ponto móvel, né? O que vai realmente fazer o movimento. Então, esse músculo, quando se contrai, ele vai elevar as costelas no processo da inspiração forçada. Tá certo? Então, como ele está preso aqui, né? Da segunda, terceira, quarta e quinta costela, né? Ele vem desde a segunda aqui até a quinta costela. Ele vai puxar as costelas para cima, aumentando então o espaço da cavidade torácica e automaticamente auxiliando aí no processo de inspiração forçada. Tá certo? Então, repetindo: origem, processo espinhoso de C6 a T2. Inserção da segunda à quinta costela. Ação, elevação das costelas na inspiração forçada. E depois nós vamos ter aqui o inferior, né? O serrátil posterior inferior, ok? Aonde que vai ser a sua origem? Processo espinhoso de T11, tá? Até L2, tá certo? T11 até L2. Inserção. Ele vai se prender da nona até a 12ª costela, tá certo? Da nona até a 12ª costela. Qual que vai ser a ação desse músculo? Ele vai abaixar, ó, vai abaixar as costelas no processo de expiração forçada. Tudo bem? Então, repetindo: origem, processo espinhoso de T11 a L2, tá? T11 a L2, e inserção da nona até a 12ª costela. Ação: abaixa as costelas no processo da inspiração, ou seja, da expiração forçada. Tudo bem? Então, lembrando aí que nós temos esses dois músculos que fazem parte da terceira camada.
tá? E depois, por último, pessoal, nós vamos ter o músculo da quarta camada, que é comumente chamado de eretor da coluna, tá? É todo esse músculo aqui, ó, daqui até aqui, ó, ok? Então, esses músculos nós podemos ter esse mais lateral, esse mais aqui do meio, ó, e esse mais próximo da coluna vertebral, tudo bem? Esse músculo eretor da coluna, ele é formado por 3 músculos. Ele é formado por esse músculo mais lateral aqui, ó, tá, ó, daqui até aqui, ó. Tá? Esse músculo mais lateral é chamado de iliocostal, tudo bem? Músculo iliocostal, então ele fica aí na parede mais lateral, né? Ele faz a parte mais lateral aqui do eretor da coluna. Depois o músculo do meio, né? O músculo do meio aqui, ó, tá? Esse músculo do meio aqui, ó, é chamado longuíssimo, tudo bem? E automaticamente, né? Ele vai ter o longuíssimo do tórax e depois o longuíssimo do pescoço e mais aqui para cima o longuíssimo da cabeça, ok? Então esse músculo do meio aqui é um músculo longuíssimo que forma aí a parte média, né, do eretor da coluna. E depois, por último, nós temos esses aqui mais próximos aqui da coluna vertebral, né, que são chamados de músculo espinhal, tudo bem? Então, esses 3 músculos, olha, o iliocostal, o longuíssimo e mais esse aqui interno, que é o espinhal, tá? Os 3 aí formam o que nós chamamos de músculo eretor da coluna, né? E esse músculo eretor da coluna, ele vai fazer o quê? O próprio nome dele já diz, vai fazer uma extensão do tronco, né? Então, lembrando, né, dando uma relembrada, o músculo que faz uma flexão do tronco é o músculo reto do abdômen que fica anterior, ali na região do abdômen. Para que eu possa fazer uma extensão do tronco, eu vou utilizar esse músculo aqui, eretor da coluna, que vai fazer uma ereção da coluna, ou seja, né, vai fazer uma extensão da coluna. E automaticamente esse músculo, ele é muito utilizado, né, para nos mantermos em posição ereta de pé, né? Tanto que até pessoas obesas ou até, né, mulheres grávidas sentem muita dor nesse músculo aqui. Por quê? Porque tem que forçar muito esse músculo para se contrair, para que mantenha o tronco ereto por causa do peso, né, da barriga, tanto em pessoas obesas quanto em mulheres gravídicas. Tudo bem? Então aqui chegamos, né, ao músculo da quarta camada, que é o eretor da coluna. Então nós vimos todos os músculos de primeira camada, que é o trapézio, mais o latíssimo do dorso aqui, né? Da segunda camada nós vimos os romboides, né? Deixa eu mostrar nesse aqui, que acho que desse aqui, do outro lado aqui dá para ver melhor. Romboide menor, romboide maior, né? Levantador da escápula. Ok? Terceira camada, serrátil póstero superior, serrátil póstero inferior. E da quarta camada aqui, nós temos, né, esses músculos aqui, ó. O espinhal, que é esse aqui, o longuíssimo, tá? E depois o iliocostal, que formam aí o eretor da coluna. Tudo bem? Bom, aqui ainda, pessoal, para a gente terminar essa aula de músculos de dorso, tá? Eu vou mostrar alguns músculos que eles estão relacionados, estão no tronco, mas estão relacionados com a cabeça, tá? E também com as vértebras cervicais aí relacionados ao pescoço, tá? Então, olha só, né? Aqui só para vocês entenderem. Então, aqui nós temos o músculo trapézio, tá? A gente rebate o músculo trapézio, a gente vai enxergar quem? Um músculo da terceira camada, tá? Que é o serrátil posterior superior, a gente rebate ele aqui também. A gente está enxergando aqui, ó, o eretor da coluna, certo? Só que aqui a gente está enxergando esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui, mais próximo aqui da coluna vertebral, tá? Esse músculo aqui é chamado esplênio da cabeça, tudo bem? Esplênio da cabeça. Esse músculo esplênio da cabeça, ele vai ter a sua origem aonde? No processo espinhoso de C7 até a T3, ok? De C7 a T3.
E a sua inserção, né, vai ser aqui no processo mastoide do osso temporal da cabeça. Tudo bem? A ação desse músculo, então, esplênio da cabeça, vai ser extensão da cabeça, inclinação e rotação homolateral da cabeça. Ou seja, ele vai inclinar, né, se é um músculo direito que se contrai, ele vai inclinar para a direita e vai girar, também vai fazer uma rotação da minha cabeça para a direita. Se for o esquerdo, vai fazer uma inclinação e uma rotação para a esquerda. Tudo bem? Um pouquinho do ladinho dele, né, nós vamos ter esse músculo aqui, ó, esse menorzinho aqui, ó, tá? Que é chamado esplênio do pescoço. Tudo bem? Esse músculo esplênio do pescoço, ele vai ter a sua origem no processo espinhoso de T3 até a T6, tá? Ó, de T3 a T6, ok? E a sua inserção vai ser nos processos transversos aqui, lá dentro, tá? Nos processos transversos da C1 a C3. Tudo bem? Então, por isso ele é chamado esplênio do pescoço. Ele não vai ter inserção na cabeça, e sim nos processos transversos da C1 até a C3. Tá? Esse músculo esplênio do pescoço vai fazer o quê? Vai fazer uma extensão da cabeça, tá? Quando bilateralmente, né? Ou seja, os dois se contraem, o direito e o esquerdo, vai fazer uma extensão da cabeça. A mesma coisa como o esplênio da cabeça, né? Os dois se contraindo, o direito e o esquerdo, fazem uma extensão da cabeça. Unilateralmente, né? Então o esplênio da cabeça vai fazer inclinação e rotação homolateral. O esplênio do pescoço, ele vai fazer unilateralmente, né? Quando somente um se contrai. Ele vai fazer uma rotação homolateral do pescoço. Então ele vai girar o meu pescoço, a minha cervical, para o mesmo lado que o músculo que está se contraindo. Então, se é o esplênio do pescoço direito, vai rotacionar para a direita; se for o esquerdo, vai rotacionar para a esquerda. Tudo bem? E ainda depois, olha, eu vou rebater aqui, ó, o esplênio da cabeça, eu vou rebater junto aqui, ó, o esplênio do pescoço, e vou enxergar quem? Ó, eu vou enxergar esse músculo aqui embaixo aqui, ó, que ele é mais medial. Se a gente observar, ó, a direção aqui, ó, tá? A direção, ele tá mais para medial. Enquanto essas fibras aqui estão mais laterais, essa aqui vai estar mais para medial. Então, esse músculo aqui, ó, esse músculo aqui embaixo, embaixo tanto do esplênio da cabeça como do pescoço, esse músculo aqui é chamado de semiespinhal. Tudo bem? Esse músculo semiespinhal, ele vai ter origem, né, em várias partes aí da coluna vertebral, vai ter inserções também em várias vértebras, mas eu vou trabalhar ele como um todo, tá? Então, o semiespinhal, que é esse músculo de baixo aqui, ele vai ter origem no processo espinhoso de T1 a T6, então ele vai pegar da primeira vértebra torácica aqui até a T6, e a inserção dele todo vai ser aqui, ó, lá internamente no processo, né? No osso occipital, tudo bem? Então ele vai subir aqui por baixo aqui e vai se inserir aqui no osso occipital. Então esse aqui é o semiespinhal, tudo bem? Semiespinhal. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma extensão da cabeça, do pescoço e do tórax também, porque nós vemos que ele é preso em várias vértebras torácicas e cervicais também, tá certo? Então, bilateralmente, quando os dois se contraem, esse semiespinhal aqui, ele vai fazer uma extensão da cabeça, do pescoço e do tórax. Unilateralmente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma rotação contralateral, ou seja, se o direito se contrair, ele vai girar a minha cabeça para a esquerda, e se for o esquerdo, vai girar para a direita, então contralateral. E além disso, ele vai fazer uma flexão homolateral da cabeça e do pescoço. Então ele vai flexionar a minha cabeça e meu pescoço para o mesmo lado que o músculo que está se contraindo. Se é o direito, flexão para a direita, né? E se for o esquerdo, flexão para a esquerda. Tudo bem? Então aqui a gente trabalhou todos os músculos do dorso, incluindo aqui o esplênio da cabeça, o esplênio do pescoço, e embaixo deles, né, nós temos aqui o semiespinhal. Tudo bem?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado então dessa videoaula, que vocês tenham entendido e aprendido sobre os músculos do dorso, tá? Incluindo esses músculos posteriores que estão relacionados com o pescoço e com a cabeça. Desejo a todos ótimos estudos e não deixem aí de clicar lá no sininho para receber novas notificações de vídeos novos postados aí toda semana, ok? Então desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.